a gente precisa entender que a religião, ela cumpriu com um papel de poder durante muito tempo. A religião, ela exerce, ela tem uma força até de subjugação das pessoas e dos povos, de acordo com a crença. E a religião, durante muito tempo, ela guardou para si um poder de estar em relacionamento ou ser algo enviado diretamente de Deus, né? E aí, para guardar esse poder, ninguém mais pode tocar nesse assunto, e a gente, durante muito tempo, não teve acesso às leituras, a gente não podia fazer, a gente ia para os encontros de oração, era tudo feito em latim, as pessoas comuns, né, não tinham acesso a isso, não podiam ler os livros que eram proibidos, não podia ter acesso à informação, você precisava de um intermediário, você precisava de um representante que falava em nome de Deus. Isso foi necessário, isso vem lá de Moisés, né? Isso foi necessário por um tempo, de acordo com a nossa capacidade, com o nosso entendimento. Nós éramos povos bárbaros, nós precisávamos de um freio, e a religião cumpriu com esse papel de doutrinar a gente, de domesticar a gente, né? De impor limites, de travar os nossos excessos. Isso foi extremamente importante. Do contrário, nós ainda seríamos bárbaros, do contrário, nós ainda estaríamos uga-buga, né, morando nas cavernas, e enfim. Então a gente evoluiu muito nesse sentido. Mas é muito difícil abrir mão desse poder. Uma vez estabelecida essa condição, uma vez estabelecido esse exercer esse mando sobre as pessoas, é muito difícil abrir mão disso. Para falar, não, então, a partir de agora, nós aprendemos, nós evoluímos e eu entendi que não é assim. Só que com esse entendi que não é assim, eu perco esse poder. Quem de nós faria isso hoje? Né? Então não dá para entrar em julgamento. Faz parte de um processo. Por outro lado, a ciência vem como algo que é oposto e que não precisava ser dessa forma. Porque quanto mais a ciência hoje, na atualidade, ela pesquisa, ela investiga e ela vai a fundo, mais ela descobre que tem algo além. Que existe algo, que nós vamos fuçar, nós vamos descobrir, nós vamos na fonte da fonte, da fonte, da fonte, da fonte, e nunca acaba essa busca, e nunca acaba essa busca, e ela não vai acabar. Só que para que aquilo fosse verdade, ela precisava se opor àquelas mentes criativas, aquelas coisas todas, e com o estudo das coisas do universo, do mundo físico, do mundo material, começou ao questionamento, né, de uma série de coisas. Como é que o mundo surgiu em tantos dias? Como é que, né, as coisas aconteceram da forma bíblica? E aí a ciência chega à conclusão de que não aconteceram daquela forma. Que eram situações que foram contadas daquela forma para o entendimento das pessoas. Na verdade, quando a gente olha para as duas coisas, elas não são opostas, porque elas têm uma mesma fonte. Elas vêm de um mesmo lugar, né? As duas vêm de Deus. As duas vêm de Deus. Qual é o problema dessas duas coisas? Ah, é que tem um carinha no meio aí chamado ser humano. Tem um carinha no meio chamado ser humano. E o ser humano é que puxa esse exclusivismo para ele. Não, eu sou o cientista. Então, o que eu estou confabulando, o que eu estou passando, o que eu estou falando é a verdade absoluta. Do outro lado, o religioso. Não, eu é que sei, esse cara é um herege, esse cara é uma blasfêmia, isso que ele está falando, não pode, não sei o quê. Vamos matar, taca fogo, bruxo, põe na fogueira e queima ele. Então, a gente ficou nessa guerra durante muito tempo. Só que aconteceu o seguinte, nesse nosso processo evolutivo, nesse nosso processo de evolução, o que vai acontecer? À medida que passa o tempo, nós vamos tendo mais acesso à informação. A espiritualidade tem trazido coisas para nós.
Se nós pensarmos há 500 anos atrás, gente, isso aqui era impensável. Essa conversa falando sobre espiritual, uma coisa absolutamente fora de possibilidade, né? E hoje nós estamos aqui falando sobre espiritualidade. Daqui 500 anos, como será? A espiritualidade vem contar para nós, através desse processo de transformação do planeta, né, que a gente vai passar por um processo de regeneração. E aí alguns colocam data certa, outros não, enfim. Mas o fato é que a gente vai transitando, nosso mundo já foi um mundo muito pior, e a gente vai caminhando para um mundo melhor dentro desse processo de transformação íntima que a gente falou agora há pouco. Tá? Dentro desse processo de transformação íntima. E à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos tendo acesso a mais informação. A espiritualidade vai nos julgando capazes de entender, né? E aí eles vão liberando mais informação. Vocês já repararam que dentro da produção espírita, quantos livros nós temos? Esses dias eu estava fazendo um estudo para fazer um seminário que a gente fez aqui na casa. Só o Chico escreveu 450 livros. Só o Divaldo escreveu 250 livros. Então só aí nós já temos uma diversão. Significa que nós estamos caminhando, que nós precisamos ter mais acesso a mais informação. E que essa relação é franca, direta e vai continuar acontecendo. E mais, quando eles falam no mundo de regeneração, eles falam num mundo onde o mal ainda existe, mas ele não é preponderante. Hoje, no mundo de provas e expiações, o mal prevalece. Mudando para o mundo de regeneração, e esse não é uma chavinha, né? Vai lá e fala, agora estamos ligando a Terra no mundo de... Não, não é uma chavinha. É um disjuntor que liga, que acende e apaga a luz. É um processo de transição que vai devagarinho vai fazendo essa transformação. Beleza. Dentro desse processo de transformação, a espiritualidade fala para nós, olha, a maioria dos que vão estar aqui terão sensibilidade, vão ser médiuns, vão estar interagindo com o mundo espiritual. Nós chegamos aqui agora com uma oportunidade que a espiritualidade abre a cortina do mundo espiritual, pega a nossa cabeça e enfia lá dentro, fala, ó, você está vendo o mundo espiritual? Estou vendo. Olha, e não é que é verdade, que existe, então agora eu vou voltar e vou ter que cuidar. Por quê? Porque existe mesmo essa vida que é depois da vida. Existe mesmo as consequências daquilo que eu faço aqui para o depois. Agora eu vou ter que me cuidar. Então, a gente está tendo acesso a isso agora. Nessa experiência que a gente está tendo. Só que, o que vai acontecer na sequência? Coloca aí 200, 300 anos para frente. Ah, Ricardo, mas eu não vou estar aqui. Vai sim. De outro jeito, mas vai estar. Se Deus quiser. Né? Mas, se a gente olhar para frente, você imagina esse mundo melhorado em suas condições morais, com a maior parte da população sendo médium, interagindo com o mundo espiritual. A maior parte da população interagindo com o mundo espiritual. Um mundo onde nós vamos começar a ter essa relação. Será que nós não vamos desenvolver mais coisas? Será que nós não vamos desenvolver equipamentos, tecnologia? Eu estou dando uma viajada aqui, mas para a gente olhar para frente, sabendo que essa nossa ânsia de querer dizer que esse ou que aquele, tudo isso vai passar. Não tem essa preocupação de provar nada para ninguém. Não tem essa loucura, essa pira. A nossa pira, de novo, tem que ser com a gente. A ciência do mundo espiritual, o espiritismo, ele veio para ensinar a gente como lidar com esse mundo espiritual. E o que a gente observa é que, se você pegar assim, ó, vamos lá, Moisés, ok? Ele veio, trouxe as orientações e a gente se perdeu. E aí o Cristo veio e trouxe todas as orientações.
E a gente esperava um Messias que ia vir em cima de um cavalo branco com uma espada, ia sair cortando a cabeça de romano, porque a gente precisava de um Messias previsto pela Bíblia, que era um grande cara que ia salvar o povo hebreu, né, do sofrimento que eles estavam. Então, era um gladiador, era um Messias que ia vir para acabar com todo mundo. E aí chega aqui Jesus. Chega Jesus. Montado em cima de um jumento, abraçando leproso, abraçando prostituta, abraçando ladrão, abraçando o povo, curando o povo, falando, abraçando os cobradores de impostos, os publicanos, conversando com as pessoas do Sinédrio, que eles odiavam, né? Quando vão cobrar ele sobre a moeda, né? Sobre a participação lá do imposto, ele fala, dai a César o que é de César. Que cara que é esse? Né? Que cara que é esse? E aí trouxe toda a lição para nós. Quando ele traz toda a lição para nós, o que a gente faz? Nós saímos matando em nome dele, fizemos as cruzadas, enforcamos as pessoas, acumulamos riquezas, tomávamos vinho em taças de ouro com pedras preciosas. E o que a gente está fazendo agora? De novo, com toda essa informação que os espíritos trouxeram. Eu sempre defendo que a doutrina não é de Kardec. A doutrina não é da Federação Espírita. A doutrina é dos espíritos. Kardec já tomou todo o cuidado de não pôr o nome dele, professor Rivail. Ele já não pôs o nome dele. Ele já colocou um apelido porque ele não queria o nome dele. E hoje a gente pergunta, o centro é kardecista? Não é o que ele queria. Não é o que ele queria. Mas daí agora a gente está indo para uma coisa de esoterismo, uma coisa de mistura, de uma confusão danada. A gente está pegando, fazendo uma bagunça. E está se complicando de novo porque a gente quer desvendar e quer falar do multiverso, a gente quer falar da integração da gente com os ETs, com os estelares, a gente quer entender tudo. E a gente não está dando conta de tratar bem o vizinho da frente, que é rabugento, que briga com você toda semana. Com o vizinho de baixo que reclama que você anda batendo com os calcanhar. Ou você que está reclamando que o de cima anda com os calcanhar em casa. Isso é hora da pessoa andar fazendo barulho desse jeito. Você não deu conta de se afinizar e de se resolver com o seu irmão, que você está brigado com a sua irmã. Aquele pai ou aquela mãe que você discutiu, que faz um tempo que vocês estão brigados, que você não consegue se ajustar com ele. Que mané universo, gente. Que história que é essa de universo, de multiverso, de novo? A gente precisa fazer o básico. A gente precisa fazer o B com A, Bá. Sabe? E a gente está querendo resolver a equação. Volta, pé no chão. O que o Cristo ensinou? A simplicidade das coisas que Jesus ensinou para nós, o olhar para o próximo, sabe? Tentar se entender, tentar atuar sobre você mesmo, para a sua transformação, e aí as coisas vão dar certo. A ciência, a religião vão parar de brigar. Essa disputa do poder vai acabar. Por quê? Porque a partir do momento que a religião e tudo aquilo que a grande maioria das religiões pregam for mudado. E se tudo aquilo que eu creio, que eu prego e que eu ensino estiver errado, inclusive eu estou falando aqui para vocês, e se tudo isso que eu estou falando para vocês estiver errado, dentro de 100 anos, dentro de pouco tempo aqui na frente, daqui alguns anos, vierem revelações, e tudo aquilo que eu acreditava é um pouco diferente, tem outras explicações, tem outra forma de fazer. Aí eu me dispus com todo mundo, eu fiz coisas erradas, e as coisas vão ser reveladas, eu não vou ter como brigar com isso. Ah, eu sou de determinada religião,
E interagir com o mundo espiritual é pecado, porque é o inimigo tentando te enganar. E a hora que tiver todo mundo falando com o inimigo? Com vários inimigos, porque vai estar cheio de gente no mundo espiritual falando com todo mundo. Como é que vai ser? Isso já vem se transformando. Há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, vocês perguntarem para as vós, talvez não, né? Para as vós, talvez não. Mas na época das nossas bisavós, imagina falar em dom de línguas dentro da Igreja Católica. Ué, hoje tá aí, né? Você vai em reuniões, encontro dos carismáticos, e vem aquela presença do Espírito Santo e a pessoa começa a falar em dons de línguas, e está tudo certo, e é isso mesmo. E é mediunidade. Ah, mas nós chamamos de inspiração. Chame do que você quiser. O fato é que você está sensível, está acessível a esse mundo espiritual. Ah, lá na igreja evangélica não tem esse negócio de mundo espiritual, não sei o quê. A gente é inspirado pelo poder do Espírito Santo. Top. Mas é você que está falando? Não. É alguém falando por você? É. E como é que você chama isso? Inspiração do Espírito Santo. Tá tudo certo. Mas há pouco tempo atrás isso não podia. Entende como as coisas vão se processando, vão se transformando, sem essa coisa de que o mundo não vai se transformar em espírita. Porque o próprio espiritismo terá que ser transformado. Mas o fato é que todos nós conviveremos com o mundo espiritual e vamos aprender com eles. E eles vão ensinar grandes coisas para nós. E essa ciência e essa religião terão que fazer uma fusão aí, um entendimento de que as coisas são um pouco diferentes. A religião vai ter que abrir mão de algumas coisas, de algumas verdades, ou de algumas crenças que tomou como verdade. Então, aquilo que nós tivemos como verdade durante muito tempo é uma outra coisa que nós vamos continuar pesquisando e nós vamos aprender sobre isso. E lá na frente, nós vamos ter um outro entendimento. Então, vamos sair dessa posição de querer estar com a verdade. A nossa grande realidade é a nossa busca pelo automelhoramento, pelo aperfeiçoamento. Amém, Jesus?